reparou que algumas pessoas não conseguem pegar no lápis devido a um comprometimento motor, alguma deficiência, mas mesmo assim conseguem escrever utilizando, por exemplo, um computador ou um tablet? Isso ocorre porque o processo de construção da escrita, ele é um processo cognitivo e conceitual. E que esse processo pode ser registrado através do ato de escrever, do ato de digitar, de apontar, né? Por isso que qualquer pessoa é capaz de aprender a ler e escrever. Independente se ela tem alguma deficiência, algum transtorno, alguma diferença. Todos são capazes de aprender a ler e escrever. Como assim? Todo mundo é capaz de aprender a ler e escrever? Sim. Vamos ver como uma pessoa faz quando quer se comunicar com a outra? A pessoa pode mostrar um desenho, fazer um gesto, para ela poder comunicar para a outra o que ela quer transmitir. Ela pode ter um desenho de um coração, que ela quer transmitir ao outro, o desenho do coração, ela quer mostrar, eu quero comunicar coração, mas ela também pode, com o desenho do coração, querer transmitir ao outro o amor, que ela ama, que ela gosta dessa pessoa. Da mesma maneira, também ela pode, por exemplo, usar uma caveira, que ela quer mostrar para o outro que aquele desenho é só uma caveira, ou ela quer, através do desenho da caveira, dizer ao outro, perigo, cuidado. Também ela pode mostrar o mar, simplesmente como o mar, ela quer comunicar mar, mas o mar também pode significar férias, passeio, um sonho. Ela pode mostrar o desenho, mas ela pode fazer um gesto. Tanto é que é interessante que se eu virar para uma pessoa e falar assim, nossa, mas você está tão bonita hoje, o que eu estou falando está dizendo uma coisa, mas o meu gesto, meu semblante, meu corpo está dizendo outra. Essas são as formas como que uma pessoa pode se expressar para comunicar a outra. Então vocês perceberam como que todos nós conseguimos nos comunicar, né? Podemos usar várias estratégias para nos comunicarmos uns com os outros. Por isso que, independente da pessoa ser alfabetizada ou não, ela se comunica. Inclusive pessoas que são reconhecidas na sua comunidade, na sua cultura, pela transmissão oral dos seus saberes. Porque o conhecimento não se passa, não se transmite somente através da escrita. Vocês percebem como que é possível comunicar com outras pessoas usando o gesto, o rabisco, o desenho? Só que eles são limitados. Há algo que eles não conseguem comunicar para o outro com exatidão. Principalmente o nome das coisas. Por isso que a sociedade, a civilização, quando ela percebeu que o gesto, o desenho, o rabisco não era suficiente para comunicar, ela começa a perceber a necessidade da construção de um código. Isso que a criança inicia no processo de comunicação dela, né, fazendo um gesto, apontando, rabiscando, desenhando, ele não é somente da criança, ele fez parte da história da civilização, como vocês vão poder ver no texto do Vygotsky sobre a pré-história da linguagem escrita. Na escola, a gente vai vivenciar, vai perceber como que a criança vai lidando com esses recursos e como ela vai aprimorando o uso desses recursos no processo de construção dessa escrita. Há uma brincadeira que ajuda muito no processo dessa construção, que é a brincadeira de faz de conta. Mas como assim? Uma brincadeira? Será que na brincadeira a criança vai ser capaz de compreender a relação entre o mundo real e o mundo das representações simbólicas? Sim, e muito. Por isso que a criança não precisa estar escrevendo, traçando as letras para já ir construindo cognitivamente o que é essa língua e como ela se estrutura, qual é a função que essa língua tem. Vamos pegar um lápis e vamos brincar de faz de conta? A criança, quando pega esse lápis, no primeiro momento, ela às vezes nem sabe que esse lápis é para escrever. Ela só vai compreender que esse objeto, que essa coisa serve para escrever, se ela vê outras pessoas utilizando. E aí, pela imitação, porque o faz de conta é isso, é uma brincadeira de imitar, né? De copiar o que a criança vê que o adulto faz. Então, ela vendo adultos pegando essa coisa, ela vai começar a pegar e também fazer os rabiscos. Mas é interessante que no início, ela às vezes até pega ele virado, né? Por quê? Porque ela ainda não tem a função que esse objeto estabelece. Ela está muito mais copiando esse ato de escrever, essa postura do adulto. Vai perceber um momento que, se ela ficar segurando o lápis dessa maneira, ela não vai conseguir deixar os traços no papel, na parede, que é o mais comum, né? Ela vai perceber que ela precisa virar, porque quando ela vira, ela deixa marcas. Ela se faz registrar para o outro através de marcas. Mas vai chegar um momento, na brincadeira de faz de conta, que esse lápis aqui, que o seu potencial real seria escrever, ele passa a ter outros significados potenciais, que seria o quê? A forma como ela pega o lápis e como ela estabelece uma relação com esse lápis. Então, é aquela criança que ao invés de
pegar o lápis nessa posição, ela vira e faz isso. Ou assim. Quando ela faz isso, ela está olhando o lápis, vendo o lápis, mas imaginando uma outra coisa. Ou seja, ela está dando um sentido potencial a partir da relação com esse lápis. Então, esse lápis virou uma flauta. Mas num outro momento, na brincadeira de faz de conta, esse lápis, ele já pode estabelecer uma outra relação com o corpo dessa criança. E ela pode virar um cigarro. Então, vocês estão vendo como que essa experiência do que ela vivencia, do que ela vê os adultos fazendo, ela vai se incorporando nesse faz de conta. Então, esse lápis, ele muda a posição como ele é segurado, ele muda a posição da relação dele com o corpo dessa criança e ele passa a ser um cigarro. Em outro momento, esse lápis pode se transformar numa espada, em que a criança vai brincar e direcionar ele para uma outra criança. Vai brincar até de guerrear. Mas há um momento na brincadeira de faz de conta que a professora vai dizer, ou um adulto vai dizer, agora está na hora de comer, agora terminou o horário. Então, as crianças vão guardar os brinquedos. E aí, esse lápis, que é o lápis que ela desenhou, que ela brincou de escolinha, esse lápis que virou uma flauta, que ela brincou, o momento foi um cigarro, virou uma espada, ele volta a ser lápis. E é guardado junto com os outros lápis. Esse momento de guardar é onde que a gente fala da questão da reversibilidade intuitiva. Então, é o lápis que vira flauta, que vira cigarro, que vira espada e volta à posição do lápis. Ou seja, ele não deixou de ser lápis para ser algo mais. Essa lógica, ela vai ser fundamental na construção da representação simbólica, que vai ser a base da construção de todo conhecimento. No próximo vídeo, nós vamos ver como que a brincadeira de faz de conta está intimamente ligada com o processo de alfabetização. Não percam, muita coisa boa vindo aí. Um abraço, vamos pensar juntos e até lá!